Meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas hoje de manhã nós temos um grande desafio. Eu de tentar expor, de antemão já digo que a nossa mensagem, o nosso estudo, melhor dizendo, terá como texto base Atos capítulo 17. Então peço que de antemão os irmãos abram suas Bíblias em Atos capítulo 17. A gente vai do versículo 16 até o versículo 31. E teremos esse desafio de eu tentar expor aos irmãos o que aqui está e os irmãos de tentarem entender esse trecho, que é um trecho simples, mas que é ao mesmo tempo um trecho muito rico. Existem muitas discussões aqui nessa parte do capítulo, muitas discussões e também muitas aplicações. Então, que o Senhor nos ajude nesse processo. Vamos fazer a leitura, os irmãos, por favor, estejam atentos. O texto diz assim: enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Por isso dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos, também na praça todos os dias, entre os que se encontravam ali. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse: que quer dizer esse tagarela? E outros: parece pregador de estranhos deuses, pois pregava a Jesus e a ressurreição. Então, tomando consigo, o levaram ao Areópago, dizendo: poderemos saber que nova doutrina é essa que ensinas? Posto que nos trazes aos ouvidos coisas estranhas, queremos saber o que vem a ser isso. Pois todos os de Atenas e os estrangeiros, residentes, de outra coisa não cuidavam senão de dizer ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar no qual está inscrito ao Deus desconhecido, pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio, o Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. E de um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura tateando o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e pela imaginação do homem. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Vamos orar, irmãos. Deus, nós estamos diante da Tua palavra, a qual foi lida e pela Tua misericórdia será explicada. Tiago nos diz que aquele que ensina faz bem. O que ensina faz bem em querer ensinar, mas ele precisa estar consciente de que sobre ele está um peso muito grande. Há sobre ele um juízo muito maior do que sobre aqueles que ouvem. Afinal, é muito fácil a gente chegar aqui e distorcer a Tua palavra e dizer algo que não é verdade. É por isso que devemos sempre estar em sintonia com o Senhor, com a Tua palavra. E peço a Deus que o mesmo Espírito que inspirou essa palavra esteja em mim, me guiando a fim de que não seja falado aqui coisas do meu próprio coração, aquilo que eu penso, aquilo que eu acho, e que também esteja no coração dos irmãos, abrindo suas mentes e seus corações para que possam entender, mas que também possam guardar alguma coisa de útil para a vida deles e que possam aplicar também no seu dia a dia. Que sejamos, ó Deus, saturados com Tua palavra, cheios com Tua palavra. Afinal, nela nós temos a vida eterna. Ela nos fala sobre Ti, nos fala quem Tu és. Nela temos tudo o que precisamos. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém.
Meus irmãos, a filosofia grega, que é uma das bases do nosso pensamento ocidental, ela tem a sua origem nas províncias do Mar Jônico, lá na Grécia, com os pré-socráticos. Mais precisamente em Mileto, onde estava Tales de Mileto, e por ser considerado o pré-socrático mais antigo, ele é considerado também o filósofo mais antigo e o primeiro filósofo. É onde a filosofia grega nasce. Entretanto, o ápice da filosofia se dá em Atenas, uma cidade grega que até hoje é muito conhecida por nós, por abrigar grandes filósofos do período clássico. Então, pessoas como Diógenes, Sócrates, Platão, Aristóteles, todos eles estavam em Atenas. Atenas também foi o palco e o desenvolvimento de diversas filosofias, como o estoicismo e o epicurismo, que Lucas, inclusive, cita aqui. Sendo o estoicismo e o epicurismo muito prevalentes no Império Romano. Pois bem, o encontro entre o conhecimento dos gregos e o Evangelho de Jesus Cristo se dá pela primeira vez aqui. Quando Paulo chega em Atenas, fugido da perseguição judaica, e Lucas relata isso em Atos 17, dos versículos 16 a 34, versos que a gente acabou de ler. Então, Paulo ele está diante do centro intelectual do mundo grego antigo. Mas, apesar de Atenas ser o centro do desenvolvimento artístico, científico e filosófico do mundo grego, Atenas também estava perdida na ignorância espiritual. E o meu objetivo, espero chegar a ele, é explicar como é que Paulo, em Atos capítulo 17, está desafiando os sistemas de pensamento incrédulos e está estabelecendo a superioridade da verdade de Deus, além de tentar mostrar também como o procedimento do apóstolo nos serve de modelo para a pregação do evangelho aos pagãos do nosso tempo. Então, o relato de Lucas começa no versículo 16, dizendo: enquanto Paulo os esperava em Atenas, seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade, por isso dissertava na sinagoga, entre os judeus e os gentios piedosos também, na praça, todos os dias, entre os que se encontravam ali. Então, Lucas vai dizer que Paulo começa a rodar a cidade. Ele começa a andar por Atenas e começa a ver a vida do povo, o modo de vida, e se concentra sobretudo no aspecto religioso da vida dele. E quando ele se concentra nisso, o seu espírito começa a se agitar, a se perturbar por ver que o centro intelectual do mundo grego estava imerso na idolatria. Ora, isso é algo autoevidente quando a gente olha para o nome da própria cidade. Atenas não é um nome escolhido por acaso. Atenas foi um nome escolhido em homenagem à deusa Atena, a deusa do conhecimento, inclusive era a protetora dos filósofos e dos poetas. Então, mas ainda assim, Paulo ele mantém o seu comportamento habitual, de primeiro ir a um ambiente judaico. Paulo vai para uma sinagoga, certo? Fala com judeus, fala com gentios piedosos, e depois ele se direciona aos gentios, às gentes, para poder falar sobre Jesus e sobre a ressurreição, conforme Lucas escreve no versículo 18. É interessante e é notável que Lucas cita aqui a praça. Ele vai dizer que Paulo todos os dias estava na praça, ele estava discutindo com as gentes na praça. O termo original aqui grego é ágora, que pode ser traduzido como praça, pode ser traduzido como mercado, mas também pode ser traduzido como praça do mercado. Ágora era um lugar especial em Atenas. Em primeiro lugar, porque lá estava o comércio da cidade. Então, pessoas todos os dias iam para lá para comprar e para vender. Mas muito mais do que isso. A ágora era um lugar de discussão. Então, ali você tinha o Senado da cidade, por exemplo, que se reunia para falar sobre política. Mas também você tinha os filósofos se reunindo ali para poder discutir, debater, dar palestras e ouvir palestras. Inclusive, nesse mesmo lugar em que Paulo estava, centenas de anos atrás, estavam duas pessoas muito importantes, Sócrates e Platão. Nesse mesmo lugar em que Paulo estava, que Sócrates e Platão estavam centenas de anos atrás combatendo os sofistas,
que eram chamados de prostitutos do conhecimento, prostitutos da filosofia, termo a eles cunhado dessa forma porque eles se vendiam. Eram pessoas que vendiam seu conhecimento por dinheiro. E eram mestres do falar, eles falavam muito bem, mas se vendiam para dar conhecimento. Lucas segue no versículo 18, escrevendo que alguns filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, com Paulo, havendo quem perguntasse que quer dizer esse tagarela, e outros, parece pregador de estranhos deuses, pois pregava Jesus e a ressurreição. Eu já falei no começo que o epicurismo e o estoicismo eram as duas filosofias mais prevalentes no Império Romano. Então você tem, por exemplo, Marco Aurélio. Marco Aurélio é um dos grandes nomes da filosofia estoica, que era também um imperador romano. Então, para você ver como ambas eram muito, muito prevalentes naquele tempo, eram duas vertentes muito populares. Então, eu acredito que pela menção que o Lucas faz aqui, vale a pena a gente entender, pelo menos brevemente, o que cada filosofia propunha. Não vou esgotar, obviamente, porque são vertentes muito profundas, tá? Mas a gente consegue ter uma certa noção daquilo que significa estoicismo e daquilo que significa epicurismo. Então, o estoicismo ele foi fundado por Zenão de Cítio. Tanto o estoicismo quanto o epicurismo eles vão surgir no século IV ou século III a.C., mais ou menos. Então, o estoicismo ele surge com Zenão e ele consiste basicamente de uma crença fatalista que acredita que tudo aquilo que nos acontece já estava destinado a acontecer, como uma espécie de predeterminação. Logo, para um estoico, a felicidade advém da tranquilidade que você recebe quando você se submete ao curso natural das coisas. Ora, se já está tudo determinado, o que resta para você é se submeter, se resignar. Aceite aquilo que está acontecendo. Não tente se revoltar contra o status quo. Esses eventos poderiam ser controlados pela própria natureza ou pela divindade. E outra coisa também muito importante para entender a filosofia estoica. Para um estoico, o prazer é decorrente da prática da virtude. Então, para um estoico, não se vive para o prazer. Mas o prazer, daqui a pouco eu vou mencionar o que é que essas pessoas antigas, esses filósofos antigos queriam dizer com prazer. Mas o prazer decorre da prática da virtude, daquilo que é bom, daquilo que é belo, daquilo que é justo. Pois bem, quanto ao epicurismo, foi fundado por Epicuro de Samos. Epicuro ele vai propor o seguinte: o mundo é formado por matéria e por energia. Logo, a única forma de você obter prazer e tranquilidade é através da busca sensorial pelo prazer. É o prazer dos sentidos. Porque se o que só existe é matéria, e os seus sentidos só conseguem aprender matéria, então lógico busque prazer através dos sentidos. Agora eu vou fazer uma defesa do nosso querido, porque às vezes ele é muito mal interpretado. Porque prazer para esses homens não significa, ou não tem o mesmo significado do conceito moderno de prazer. O conceito moderno de prazer advém do hedonismo. Então, esse prazer que está nos vícios, que está no álcool, que está nas drogas, esse é um conceito moderno de prazer. Mas tanto estoicos quanto epicuristas não tinham esse conceito de prazer. O conceito deles era que prazer era simplesmente a ausência de dor. Prazer é tudo aquilo que não lhe causa dor. Então, a máxima de um filósofo epicurista era o seguinte: o homem ele foi criado para o prazer. Logo, busque o prazer. Busque não sentir dor. Mas, apesar dessas diferenças, e aqui vai ser algo muito importante, para a gente entender como é que esse público ele vai receber a mensagem de Paulo, apesar dessas diferenças, os filósofos daquele tempo, ou eles eram materialistas e afirmavam que existia apenas e apenas matéria e Deus, pouco importa, ou então eles eram panteístas e acreditavam que Deus era a criação e a criação era Deus. De qualquer forma, tanto para um grego médio, comum, quanto para um grego erudito, era impensada a ideia de um Deus que se deixa conhecer, de um Deus transcendente, de um Deus que se revela em três pessoas.
e que veio ao mundo na pessoa do Filho, morreu, ressuscitou e voltará. O sobrenatural, conforme a Bíblia descreve, era algo completamente impensado para um grego. Seja ele erudito, seja ele um grego médio, um grego comum. E é por isso que os intelectuais da época, eles começam a zombar de Paulo. Porque ressurreição, para eles, é uma coisa que não existe. O que esse homem está querendo dizer? Mas, veja bem, apesar da zombaria, Paulo vai receber uma oportunidade incrível. Ele vai discursar perante o Areópago. É esse que está aí nos versículos 19 a 21. Lucas diz: então, tomando consigo, levaram ao Areópago, dizendo: poderemos saber que nova doutrina é essa que tu ensinas, posto que nos trazes aos ouvidos coisas estranhas. Queremos saber o que vem a ser isso. Pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam, senão de ouvir as últimas novidades, senão de dizer ou ouvir as últimas novidades. Então, a gente vê que apesar da ironia dispensada a Paulo, esses gregos, eles dão à mensagem de Paulo uma certa medida de respeito e o levam para o Areópago. O Areópago era o lugar em que se reunia o concílio da cidade de Atenas, e esse concílio ele tinha como uma das suas principais atribuições a supervisão da educação. Particularmente, o concílio ele tinha que fazer o controle das ideias propagadas por palestrantes estrangeiros. Então, o que Paulo estava fazendo aqui no Areópago, a gente consegue ter uma dupla visão do papel dele aqui. Em primeiro lugar, Paulo estava apresentando a sua pregação aos membros do concílio para que essas pessoas avaliassem se o seu ensinamento constituía ou não uma ameaça ao Estado. Segundo lugar, o apóstolo estava expondo o cristianismo para eruditos pagãos que nunca tinham ouvido falar acerca de Jesus. Nunca tinham ouvido falar acerca de escrituras. Eles nunca tinham ouvido falar de ressurreição. E veja como é perceptível que os filósofos não levam Paulo para o Areópago porque pensam que Paulo é astuto, porque pensam que Paulo é perigoso à ordem social. Não, eles levam porque eles querem saber. Eles têm curiosidade de entender essa nova doutrina que vem propagando coisas que eles nunca ouviram antes. Bom, Paulo dá início ao seu discurso. No versículo 22, ele diz: então, Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos do vosso culto, encontrei também um altar no qual está escrito: ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. A gente tem que lembrar, inicialmente, que Paulo está diante de uma plateia ignorante. Esse pessoal aqui não sabe quem é o Deus de Israel. Eles não sabem que o nome de Deus é Yahvé. Não conhecem o caráter completo desse Deus. Não sabiam quem era Jesus, não sabiam o que eram as Escrituras. Então, você tem aqui uma dificuldade enorme de levar Jesus, de levar o Evangelho para essas pessoas, porque são pessoas completamente ignorantes. Mas Paulo vai pegar num ponto certeiro. Ele é esperto. E ele vai apelar para um ponto de contato entre cristãos e pagãos. Quando eu falo ponto de contato, é aquilo que eu tenho e que um incrédulo também tem, que é a semente da religião, que advém do conhecimento de Deus, que está na cabeça de todo homem, que está impregnado na consciência do homem. Ele vai dizer o seguinte: o Deus que vocês dizem que é desconhecido e que vocês adoram, é precisamente aquele que eu estou anunciando no meio de vocês. Essa frase aqui, ela é uma frase curta, mas ela é uma frase que tem gerado diversos problemas. Tem muita discussão em cima disso aqui. Para você ver como pessoas com barba conseguem fazer um estrago enorme. Pessoas com barba são perigosas quando tomam o texto bíblico. Porque o que é que Paulo está querendo dizer quando ele fala assim: o Deus desconhecido do altar pagão de vocês é o Deus que eu estou anunciando no meio de vocês. Apesar das várias interpretações, a gente poderia abordar esse texto de várias formas, mas eu vou expor aqui eu penso que seja mais coerente com o ensino geral bíblico e com o ensino geral de Paulo. Não sou a voz final no assunto, e nem quero ser. Se os irmãos quiserem, busquem outras vias, existem outras vias, mas não quero ser a voz final. Como é que a gente vai começar a falar acerca disso daqui? Vamos primeiramente pensar o seguinte: o que é que Paulo não quis dizer
O que é que Paulo não quis dizer quando ele falou que o Deus do altar pagão de Atenas é exatamente o Deus da Bíblia? Certamente, Paulo não está afirmando que o Deus pagão, do altar pagão, é exatamente igual ao Deus da Bíblia. A expressão grega que é usada aqui para Deus desconhecido é agnostos theos, que também pode ser traduzida como Deus incognoscível, e que eu acredito que coaduna melhor com a ideia que os gregos tinham de Deus. Porque apesar da religião grega, a gente tem em nossa mente que a religião grega é uma religião politeísta, apesar disso, os gregos acreditavam que a multiplicidade de formas do mundo advinha de uma essência única, que eles chamavam de uno. O uno, então, é a origem de todas as coisas. Todas as coisas são, em alguma medida, a emanação dessa essência única, inclusive dos deuses menores. Só que tem uma questão. O uno, ele é um ser desconhecido. Ele é um ser impessoal. Como ele é infinito, não é possível dar a uno qualquer qualificação positiva. Por quê? Qualquer tentativa de qualificar, de dizer quem o uno é, entendiam os gregos, era uma forma de restringir a infinitude do uno. Então, desse modo, a gente sabe pelo menos o seguinte, vamos firmar aqui pelo menos esse primeiro ponto. O uno grego não pode ser o Deus da Bíblia. Por quê? Porque o Deus da Bíblia é um ser pessoal, é um ser relacional e é um ser revelacional. Deus se revelou a nós na história. Deus se revela através da sua providência, Deus se revela através da sua criação e ele se revelou a partir da sua palavra. Então não tem como a gente dizer que o uno grego, que o Deus desconhecido dos gregos é exatamente o Deus bíblico. Mas agora a gente parte para o outro lado da moeda. O que é que Paulo está querendo dizer? Para a gente ter uma ideia acertada sobre o que é que Paulo está querendo dizer aqui de verdade, eu acho que a gente tem que ter em mente aqui o que Paulo escreveu em Romanos capítulo 1. Qual é a análise que Paulo faz da cabeça dos homens, do homem incrédulo? O que é que ele vai dizer? Irmão Zaqueu, por favor, leia Romanos capítulo 1, versículos 18 a 23. Então veja a dissecação que Paulo faz acerca da consciência humana. Tendo isso em vista, mantenham isso na mente, a gente vai partir para aquilo que Paulo está tentando dizer aqui em Atos 17. Porque o que Paulo está fazendo aqui, na verdade, é invertendo o jogo. Ele não está concordando com os gregos. Ele não está dando validade ao culto grego. Ele está dizendo o seguinte: vocês afirmam que o Criador é incognoscível, mas eu estou afirmando o contrário. O Deus que vocês acreditam ser desconhecido, vejam bem, o Deus que vocês acreditam que é desconhecido, ele se revelou aos homens e é precisamente o Deus que eu estou anunciando no meio de vocês. Paulo jamais ia dar vazão à ideia de que Deus é um Deus conhecido. Jamais. Quando a gente começa a ler isso aqui, a partir da ótica de Romanos capítulo 1, fica evidente que o que Paulo está fazendo aqui, na verdade, é um apelo para a consciência da sua audiência incrédula. Porque eles sabem que Deus existe. Eles sabem. Mas eles preferem suprimir o conhecimento de Deus. Assim como todo pecador é. Todo pecador sabe que Deus existe, mas ele prefere afogar esse conhecimento na prática da injustiça. Então, por mais que Deus fosse desconhecido em seus sistemas de pensamento, Deus era claramente conhecido em suas consciências. Deus estava lá. Calvino vai chamar isso de um verme que rói a mente humana e que ele não pode matar esse verme nem que ele queira. O conhecimento de Deus está impregnado na mente do homem. As filosofias e cultos desses pagãos, Paulo sabia, era apenas uma tentativa desesperada de fugir da responsabilidade diante de Deus. Mas a gente ainda pode ir além disso. Então, fica claro, o que Paulo está fazendo aqui é um apelo à consciência, dizendo, no sistema de vocês, Deus é desconhecido, mas na sua consciência vocês sabem que Ele está lá. O primeiro ponto está afirmado. Agora, vamos além. Eu ainda sou capaz de ir além e dizer que o que Paulo está fazendo aqui, de forma implícita, não de forma direta, é apontando como as atividades religiosas, filosóficas e científicas dos atenienses se resumia à irracionalidade, quando tomados do ponto de partida do desconhecido. É como se Paulo ele estivesse fazendo algumas perguntas, tipo assim,
o que Paulo está fazendo aqui é desafiando mesmo o conhecimento dos gregos. É como se Paulo perguntasse assim: como é que vocês adoram aquilo que vocês não conhecem? Ora, vocês não conhecem o Uno, ok. Mas e se o Uno tiver alguma influência positiva ou negativa, até tudo aquilo que vocês até hoje construíram como conhecimento? Como é que vocês vão saber? Como a mesma realidade pode ser para vocês cognoscível e incognoscível ao mesmo tempo? E ainda mais, desculpe falar, meus queridos, mas a ciência de vocês está ruindo, porque como é que vocês explicam aquilo que possui qualidades no mundo físico a partir daquilo que não possui qualidades? Já que o Uno não possui qualidades. A base do culto pagão, a base do conhecimento desses pagãos era absolutamente frágil, porque o pressuposto deles estava errado. Não dá para explicar a realidade a partir do desconhecido. Não dá para você formular a filosofia a partir daquilo que você não conhece. Não dá para você cultuar aquilo que você não conhece. Implicitamente, Paulo está pondo em xeque, ele está quebrando os sistemas pagãos. Agora, o que é que Paulo vai fazer agora? Paulo vai apelar para o demiurgo platônico? Ele vai apelar para o ser supremo aristotélico? De forma nenhuma. De forma nenhuma. Paulo vai apresentar uma cosmovisão superior, que é a cosmovisão cristã. O Deus bíblico é a solução para o problema da possibilidade de conhecer alguma coisa, e ainda melhor, o Deus bíblico é a solução para a condenação do homem por causa do pecado. Então, ele segue, versículos 24 e 25, o Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e tudo mais. Então, depois de afirmar que Deus é um Deus que pode ser conhecido, Paulo vai agora expor o caráter desse Deus. Quem é o Deus verdadeiro? Como é que ele se apresenta? Outra coisa interessante aqui é que Paulo ele não vai citar diretamente as escrituras judaicas. Paulo não vai citar diretamente escrituras, mas ele vai fazer citação direta de autores pagãos. Isso faz sentido quando a gente pensa que Paulo está diante de uma audiência que é incrédula e que é ignorante. Citar as escrituras para poder provar que Jesus Cristo, que ele é o Messias prometido, não ia fazer sentido na mente desses homens. Ele vai recorrer, ele vai citar o texto bíblico, só que de forma indireta, mas vai fazer menção direta a autores pagãos. E ele, inicialmente, então, ele apresenta o Deus verdadeiro como aquele que é o Criador autossuficiente. Paulo aqui está contrapondo a ideia grega de que Deus é a matéria. Ora, se Deus é o Criador da matéria, Deus é o Criador da matéria, ele não é matéria. Deus é transcendente. Sendo ele transcendente, ele não pode ser contido por santuários, por construções. Se ele é transcendente, ele não pode ser servido por mãos de outras pessoas, como se ele necessitasse de alguma coisa que está fora dele. Versículos 26 e 28 segue: de um só, fechou da raça humana, para habitar sobre a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura tateando possam achar bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Então, depois de Paulo falar sobre a criação do mundo, ele parte para a criação do homem. Deus criou o mundo, Deus criou o homem. Agora, é interessante que nesse trecho ele vai entrelaçar a doutrina da criação com a doutrina da providência divina. O que é que Paulo quer mostrar para a gente aqui? Deus não é apenas o Criador, ele é, a todo momento, o sustentador da realidade. Deus não criou o mundo e foi embora. Deus não deu corda no mundo, saiu dando corda, soltou e deixou o mundo girar. Foi embora, entrou num ócio eterno. Não. Deus é um ser que é agente ativo na realidade. Ele continuamente sustenta aquilo que ele criou. E o argumento de Paulo, ele segue uma espécie de afunilamento, porque ele começa dizendo assim: Deus é aquele que providencia a vida necessária para o universo. Deus é o Deus que determina o espaço e as épocas de cada nação.
Aí finalmente ele fecha e diz, finalmente, Deus é aquele que sustenta a vida e o movimento de todos os homens individualmente. Ele passa do maior para o menor e não deixa nada de fora, nada escapa à providência divina. Mas nesse trecho aqui, o versículo 28, ele carrega um peso enorme. Então, a gente vai passar por ele, vou tentar fazer uma análise mais breve possível, porque o versículo 28, ele tem um peso muito grande. Por quê? Paulo está falando no versículo 28 acerca da doutrina da providência e da doutrina da criação. Paulo não vai citar as escrituras judaicas para poder falar sobre isso. Ele vai citar dois autores, dois poetas pagãos. Ele está citando aqui explicitamente. E são poetas pagãos que escreveram o que escreveram para engrandecer Zeus. O que Paulo está citando aqui, no versículo 28, se refere originalmente a um deus pagão, Zeus. A primeira citação que Paulo faz está logo no início aí. Paulo vai dizer, pois nele vivemos e nos movemos e existimos. Essa citação aqui, ela é de um poeta cretense chamado Epimênides. Ele viveu no século 7 a.C. Epimênides, ele escreve assim, eu peguei um trechinho. Ele diz assim, em ti aqui é uma referência a Zeus, nós vivemos, nos movemos e temos o nosso ser. A segunda citação está no final. Paulo vai dizer, porque dele também somos geração. Essa citação, essa menção, ela pertence a Aratos. Ele é oriundo da Cilícia, que é a terra natal de Paulo. E Aratos vai dizer assim, em tudo temos que ver com Zeus, pois somos verdadeiramente descendência sua. Ou seja, em tudo nós temos semelhança com Zeus, somos parecidos com ele. Por quê? Porque somos verdadeiramente descendência de Zeus. Nesse ponto a nossa mente explode. Peraí, como é que Paulo está citando autores pagãos para poder explicar doutrinas bíblicas? Como é que Paulo está ousando aqui misturar menções indiretas ao Antigo Testamento com versos que foram criados para fins pecaminosos? Isso aqui é idolatria, né? Idolatria. Indiretamente, e aqui tem uma boa saída para isso, o que Paulo está fazendo aqui de forma indireta é dizer que os autores pagãos, eles também conseguem proferir verdades sobre Deus e sobre o mundo. Senão ele não teria citado. Paulo está estabelecendo que incrédulos também conseguem proferir verdades sobre Deus e sobre o mundo. Agora, aqui está a questão. Eles conseguem fazer isso de forma acidental. É um acidente. Porque eles conseguem fazer isso a despeito das suas cosmovisões. Não é por causa delas, é a parte delas. O que o apóstolo está fazendo aqui quando ele cita autores pagãos é pegar esses versos e dar a eles o seu correto significado à luz das Escrituras. Apenas na verdade de Deus é que esses versos conseguem fazer algum sentido realmente. E Paulo está querendo encaixar, está querendo mostrar qual o verdadeiro significado disso. Afinal, um certo homem declara que era a verdade que os gregos buscavam encobrir mediante os seus sistemas, que despossibilitava, como cientistas, como filósofos, descobrir a verdade. Só dá para descobrir a verdade acerca de Deus e do mundo a partir da verdade que é Deus. É por isso que um sábio vai dizer que o incrédulo é um tolo. O que é que a Bíblia vai dizer? Disse o tolo em seu coração, não há Deus. Não é à toa que a Bíblia diz. Não é à toa, não é de graça que a Bíblia chama o incrédulo de tolo. Porque só é possível descobrir alguma verdade a partir da verdade de Deus. Então, esses versos, eles só fazem sentido realmente quando a gente toma eles e aplica dentro do contexto cristão. Agora, convém ainda destacar que Paulo está dizendo aqui que Deus é a fonte do nosso movimento. Ora, o agir individual, Paulo está dizendo, de cada homem é sustentado e também é determinado pelo próprio Deus. Nele, nós vivemos, nele nós nos movemos, atenção à palavra nos movemos e existimos. Está de acordo lá com aquele texto de Tiago que diz, olha, quando você for fazer alguma coisa, não diga eu vou fazer isso ou aquilo, diga, se Deus quiser, vou fazer isso ou aquilo. O versículo 29 diz, sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e a imaginação do homem.
Paulo está fazendo apenas uma derivação lógica daquilo que ele já falou. Se Deus é o Criador, Deus é transcendente, Deus está fora desse mundo aqui, material, ao mesmo tempo que ele intervém no mundo, se Deus não é matéria, qual é o sentido de representar Deus sob forma material? Nenhuma. Logo, Deus não pode ser representado por imagens, por objetos materiais que sejam semelhantes ao ouro, à prata ou à pedra, que são trabalhados pela arte e pela imaginação do homem. E os versículos finais são os versículos 30 e 31. Paulo diz: ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância, agora, porém, notifica todos os homens, notifica aos homens que todos em toda parte se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Depois de apresentar o verdadeiro Deus, depois de dizer que Ele é um Deus que pode ser conhecido, que Ele é o Deus Criador, que Ele é o Deus que providencia todas as coisas, Paulo vê que é a hora de chamar a sua audiência para ter um relacionamento pessoal com esse Deus. Paulo vai dizer: olha, Deus não deu o castigo que vocês mereciam, no tempo em que vocês não conheciam o seu caráter. Só que agora, meus queridos, vocês conhecem aquilo que vocês diziam ser incognoscível. E conhecendo, Ele agora está conclamando todos vocês que se arrependam dos seus pecados, que larguem os seus pecados, convertam-se, ou então, lamento muito, vocês vão ter que encarar o juízo de Deus que será exercido na pessoa do seu filho quando ele retornar um dia para julgar o mundo. Ou vocês se abrigam sob Cristo e se arrependem dos seus pecados e deixam essa vida de idolatria, de paganismo de vocês, ou vocês vão ter que lidar com a ira de Deus. Simples. Ele não cita Jesus, ele menciona um homem. A gente sabe que é Jesus. E qual é, se vocês me perguntarem, diz Paulo, se vocês me perguntarem qual é a prova que esse homem tem direito para julgar outros homens, eu vou dizer para vocês: Deus acreditou esse homem, ressuscitando ele dos mortos. E aqui Paulo acabou de jogar uma bomba. Paulo acabou de afirmar um absurdo, porque embora os gregos tivessem falado acerca da imortalidade da alma, embora os gregos tenham previsto a destruição do corpo, eles nada diziam sobre ressurreição de mortos. A ressurreição dos mortos para esses homens aqui era um absurdo. Paulo não quis saber. Ele falou. E o resultado disso foi escárnio. Foi indiferença. Essa reunião ela acaba por ser desfeita, porque a audiência de Paulo se rejeita a escutar sobre ressurreição. É um absurdo. E Paulo, por vontade própria, vai embora. E depois ele vai para Corinto, ele se retira e viaja para Corinto posteriormente. Meus irmãos, o discurso de Paulo ele foi proferido para uma audiência pagã do século I. A gente não tem pagãos como esses em nosso século. A gente até tem grupos pagãos hoje em nossa sociedade, mas são minorias, realmente minorias, muito pequenas. O que é que isso aqui tem a ver com a gente hoje? O que é que um discurso proferido há tanto tempo atrás, em outra língua, tem a ver comigo, que sou cristão do século XXI? Eu queria dizer que tem muita coisa a ver. Muita. Porque o que Paulo acabara de dizer aqui, o discurso que Paulo fez, tem muito o que nos ensinar acerca da pregação do Evangelho aos incrédulos do nosso tempo. E por isso eu quero concluir e fechar esse estudo com respostas a uma pergunta fundamental que surge nesse ponto aqui. Como é que a gente vai pregar o Evangelho para os pagãos do nosso século? A primeira resposta a essa pergunta é: pregue com a abordagem correta. Infelizmente, em nosso século, hoje a gente tem visto uma tendência muito comum das pessoas esgotarem o conteúdo da mensagem da pregação em decorrência da supervalorização do método. Hoje existe muito essa questão da ênfase no método e a mensagem, o conteúdo da mensagem, ela é deixada de lado. Mas eu queria afirmar aqui como primeiro ponto dessa conclusão que o método de abordagem também é importante. Olha só, a gente tem que considerar que pessoas diferentes, elas vão carecer de abordagens diferentes. E no mesmo livro aqui em Atos, a gente vê Paulo fazendo isso. Paulo vai lidar com grupos diferentes, de forma diferente, ainda que a mensagem que ele pregue seja a mesma. Então você vê, capítulo 13, por exemplo, Paulo ele vai tratar com os judeus de Antioquia de uma forma. No capítulo 14, Paulo lida com os pagãos de Listra de outra forma. E no capítulo 17, que a gente estudou aqui agora,
Paulo está lidando com os pagãos de outra forma, de uma forma muito respeitosa. Paulo está usando aqui um tom formal. Paulo chega a elogiar a religiosidade desses homens, dizendo: senhores, eu estou vendo em todos os aspectos da vida de vocês são muito religiosos, mas perdoe dizer, vocês estão errados. O tom formal aqui de Paulo é muito claro. Já em Listra, ele é um pouco mais duro, e tem um porquê dele ser mais rígido com os pagãos de Listra. Então, eu acho que a gente precisa saber, aprender a dosar as nossas palavras quando a gente está tratando com um incrédulo, para que a gente não quebre a rocha, ao invés de apenas tocar na rocha. Tem que medir a força. Também consciente de que Deus vai tratar com a gente da mesma forma que a gente trata o outro. A mesma medida do juízo que a gente dispensa aos outros, tenha certeza, Deus vai dispensar a nós também. A segunda resposta é: pregue sem o receio de utilizar o conhecimento secular. Não tenha medo. Porque, por vezes, a gente fica perdido quando a gente vai tentar conversar com o incrédulo, porque a gente não entende o que ele pensa. A gente não entende. Então a gente fica sem rumo. Mas a gente já verificou aqui que os pagãos também conseguem descobrir verdade acerca do mundo. Enfatizando novamente que essas verdades são acidentais e que elas só encontram sentido pleno na estrutura da cosmovisão cristã só. Então a gente tem essa liberdade de se lançar ao conhecimento secular e, com o devido cuidado, inclusive munidos da Escritura, importante, munidos da Escritura, a gente tem essa liberdade de ir ao conhecimento secular e extrair o melhor. Porque R.C. Sproul dizia uma frase, marcou e até hoje eu não esqueço, que toda a verdade é a verdade de Deus. Toda a verdade. Eu não vou entrar no ponto aqui, mas só é possível descobrir alguma coisa no mundo se Deus for pressuposto de antemão. E não é qualquer Deus, não. Estou falando do Deus bíblico, do Deus triuno, Deus relacional. Sem Ele, qualquer tentativa de conhecer o mundo é uma falência total. Então, o segundo ponto é esse: pregue sem o receio de utilizar o conhecimento secular. E o terceiro, mais importante, para fechar e a gente acabar, é: pregue o evangelho sem concessões. Era aqui que eu queria chegar. Esse é o ponto mais importante. Pregue o evangelho sem concessões. Não faça ressalvas. A gente está numa era que é uma era cientificista. A verdade da ciência é proclamada a todo custo. Se diz que o homem vai alcançar a sua realização plena a partir do caminho científico. O homem tem que trilhar o caminho científico. A gente, a todo momento, é obrigado, o mundo nos conclama a dar provas de que Deus existe, como se Deus estivesse preocupado em provar a sua existência para os homens. Ele não está nada preocupado e nem mandou que nós façamos isso. Ele não pediu. Dessa forma, a gente é, de certo modo, subjugado ao conhecimento científico, porque parece que não existe verdade fora da ciência. A ciência é a grande deusa do mundo moderno, do mundo pós-moderno. Um mundo que é tão sem Deus, né? Um mundo que é tão contra Deus, mas que tem um Deus. Esse Deus se chama ciência. Agora, de uma forma ou de outra, os incrédulos eles estão sempre exigindo que a gente amordace o Senhor, para que eles se sintam à vontade com seus pressupostos errôneos. E, infelizmente, diversos cristãos têm caído nisso. Têm caído nessa cilada e acabam comprometendo a verdade de Deus, para deixar o ímpio feliz. Por exemplo, a gente vê, quando um cristão está lá com o incrédulo, e o tema ali do debate é a veracidade do texto bíblico. A Bíblia é verdade, é mentira. Aí, de repente, o camarada solta é grotesco, ele diz: não, tudo bem, eu sei que a ciência não valida esse texto bíblico, ou aquele texto bíblico, tá tudo bem, tá tudo certo. Por quê? Porque a minha crença é uma questão de fé. Eu não preciso de provas racionais para crer. Como assim? Como você crê naquilo que não é racional? Veja, o fato de Deus não exigir que a gente prove que Ele existe, não significa que o conhecimento, que o cristianismo é um conhecimento irracional, de puro sentimentalismo ou de fideísmo. Não. Outros parecem endeusar o conhecimento científico e não se atrevem a afirmar nenhuma declaração bíblica sem antes pedir autorização da ciência. Então, camarada, antes de afirmar uma verdade bíblica, ele tem que consultar se a ciência já validou isso ou não. E assim, sem perceber, a gente acaba colocando Deus no banco dos réus e dando ao ímpio o poder de ditar as regras desse jogo.
É uma inversão de papel, tá vendo? Deus é quem se torna questionado, não é Deus quem questiona o mundo. Mas, meus irmãos, a gente não vê Paulo fazendo isso aqui. Paulo não negocia o conhecimento de Deus. Paulo não pede a licença dos eruditos atenienses para poder falar sobre Deus, sobre Jesus, sobre a ressurreição como realidades certas. Ele não pede licença de ninguém. Ele enuncia. Então, portanto, se a gente acredita que o cristianismo é a verdade, e é a única cosmovisão perfeitamente coerente consigo mesma, a gente tem que anunciar isso sem hesitar, porque ele é. Não é que a gente apenas acredita, ele é. E é a única chave fundamental que nos permite conhecer o mundo, nos dá as bases para todo tipo de conhecimento religioso, conhecimento científico, conhecimento filosófico. Não podemos, irmãos, manter uma postura defensiva quando Deus nos diz que temos em mãos a espada do Espírito. A gente tem que atacar as cosmovisões incrédulas. Quando eu digo aqui atacar, não é ser grosso com o outro, não é xingar o outro, não, é apontar as fragilidades dos sistemas mundanos, cutucar, porque eles são frágeis, são contraditórios. Devemos atacar, irmãos, as cosmovisões incrédulas, expondo suas contradições, porque aquilo que está em nós é maior do que o que está no mundo. Não duvide, meu querido, pregue sem ressalvas, porque você tem em mão uma arma poderosíssima. E com essa citação eu queria terminar. Paulo escreve: porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Amém. Pode falar. Sim. Anastácio. Amém. Espero que tenha ficado alguma coisa no coração dos irmãos, que isso lhes seja útil em algum aspecto da vida de vocês. Inclusive as mães, vocês são as principais responsáveis por incutir no coração dos seus filhos essas verdades, as verdades de que elas devem enunciar Jesus sem medo. O cristianismo é a verdade perfeitamente congruente, é a verdade perfeitamente coerente consigo mesmo. Vocês são as principais apologetas do lar. Tem um certo autor que diz isso. Então vamos orar para finalizar, irmãos.